Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos falar como fazer uma redação nota 1000 para sua prova do Enem ou concurso público. Depois da vinheta. Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon. Este é um canal voltado a aprender como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance e como levar esse estudo para o longo prazo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre redação. Redação, às vezes, é a angústia de muitos concurseiros e pessoas que fazem prova do Enem. Por quê? Porque primeiro tem aquele nervosismo de não saber o que vai cair, qual tema será abordado. E depois também tem aquela questão de que muita gente não sabe fazer uma redação. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso e eu quero dar muitas dicas para você sair desse vídeo e poder fazer uma redação nota 1000. Então você vai ter que ficar até o final, que no final eu tenho uma dica muito legal. A redação, então, ela tem que ser uma redação bem estruturada. A estrutura é uma das análises que a banca examinadora vai fazer na sua redação. Então ela tem que estar bem estruturada. O que é uma boa estrutura? Pessoal, a redação tem que ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Até aí tudo tranquilo, todo mundo sabe praticamente. Mas como é que eu vou fazer essa introdução? Como é que eu vou fazer o desenvolvimento e a conclusão? Então, algumas dicas para você. Primeira coisa, na introdução, você vai ter que abordar do tema proposto, você vai ter que abordar dois aspectos, né? Então, eu digo para os alunos, não tenta inventar roda. Ninguém quer saber se você vai ser escritor ou não. Ninguém quer saber se você escreve bem ou não. O pessoal quer uma redação. E é uma redação que você tem que entregar para eles. Se o pessoal quer uma redação, eu não fico viajando. Eu tenho que entrar e entregar uma redação. E a redação é simples. É uma introdução, um desenvolvimento e conclusão. O que eu vou fazer na introdução? Eu vou pegar o assunto abordado, por exemplo, e eu vou introduzir dois aspectos daquele assunto. Então já penso um aspecto positivo e um negativo. Depois eu vou dizer o porquê lá, ver um lado bom da situação que é abordada e ver um lado negativo, ou veja um problema e veja uma solução, né, certo? E aí eu vou introduzir esses dois aspectos. Vou usar uma pequena frase para dizer que eu vou abordar o assunto X, delimito ele aonde? Nesses dois aspectos, um positivo e um negativo. Quando eu for colocar ali no desenvolvimento, eu vou fazer 2 parágrafos. Não vou fazer mais que isso, pessoal. Não vou fazer mais que 2 parágrafos. Posso fazer? Pode fazer. Mas por que eu vou fazer alguma coisa que pode vir contra mim na redação? Por que 2 parágrafos? Porque eu introduzi 2 temas, um positivo e um negativo, lembra? Eu posso abordar primeiro o negativo, depois o positivo ou vice-versa, mas eu vou abordar os 2 temas, os 2 aspectos. Se eu abordar o positivo, eu vou falar sobre o assunto, vou reintroduzir ele sobre aquele aspecto delimitado naquele meu desenvolvimento, e depois no segundo parágrafo do desenvolvimento eu vou falar por outro lado, e aí eu vou lançar aquele aspecto negativo. E aí depois chega a conclusão. Na conclusão eu vou também mostrar que eu tenho criatividade, eu vou mostrar 2 conclusões que eu vou levar. E veja, eu vou tentar concluir uma situação de um dos aspectos, por exemplo. Do aspecto positivo eu vou concluir alguma coisa dele. E aí eu vou fazer uma solução para o meu problema. Qual solução? Uma solução específica do problema que está sendo lançado na redação e uma outra geral. A geral pode ser sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. O que vai ser sempre a mesma coisa? Vai ser alguma coisa que eu vou apelar pela conscientização do Estado, a conscientização da população, a conscientização da vítima, a conscientização de alguém. É tranquilo. Eu vou lançar a responsabilidade para o Estado também, no geral, eu posso colocar assim. Sem dúvida nenhuma, sobre o tema proposto, pode ser sobre a questão da mulher, sobre o feminicídio que pode aparecer de novo, né? Apesar de Enems recentes falaram sobre a mulher, pode relacionar feminicídio. Olha o que estão falando de feminicídio aí na mídia.
pode ser feminicídio, pode ser questão política. Eu vou falar, por outro lado, é responsabilidade também do Estado, prover, tal. Então eu vou dar uma solução geral que entra na conscientização, na responsabilização do Estado, alguma coisa nesse sentido, e eu vou dar uma solução específica, que talvez eu tenha que pensar um pouquinho mais, mas não muito mais, né? Se, por exemplo, a questão é o feminicídio, eu vou, no geral, responsabilizar o Estado e vou dizer também, cabe também à vítima, eu posso colocar, cabe à vítima também não se escusar de denunciar, procurar as autoridades, tal, e ao Estado também de promover isso aí, né? Uma coisa, por exemplo, me ocorreu agora, eu posso dizer assim, ó, não adianta nada eu querer prender o cidadão ali, porque o cidadão é o que provê a casa, é o cidadão daqui a pouco dá dinheiro para manutenção da casa. O que eu posso tentar, o Estado pode tentar como uma medida alternativa, que ninguém fala, por exemplo, centros comunitários, né? Algum lugar para levar essas vítimas por um período, né? Que daqui a pouco seria o período necessário para evitar a tragédia maior. Mas enfim, né? Então o que eu quero que vocês façam? Introduzam 2 aspectos, desenvolvam esses 2 aspectos, um positivo e um negativo, porque tu já tem a frase de conexão do outro lado, né? Por outro lado, ou então uma coisa também, ou 2 aspectos, se fosse 2 aspectos positivos, professor, não tem um negativo, 2 positivos, beleza, 2 positivos, aí eu vou falar o desenvolvimento, e aí no segundo parágrafo do desenvolvimento que eu vou fazer, não menos importante também é o aspecto Y, né? Falei, o aspecto X o aspecto X deve ser levado em conta, por isso e aquilo. Aí o desenvolvimento 2, o parágrafo segundo do desenvolvimento, não menos importante que o aspecto X, temos o aspecto Y, e aí vai, né? Outra coisa, por que eu vou fazer só 2? Porque é melhor fazer 3, porque daqui a pouco 3 não dá espaço na prova, e muitas vezes o examinador observa se você respeitou o limite proposto, né? De 30 a 50 linhas. Eu não posso extrapolar 50 linhas, também não posso fazer menos de 30 linhas. Mais outra dica, pessoal, mais outra dica. Se você não sabe sobre o tema, você vai olhar onde? Vai tirar dados do texto motivador. Toda a redação tem um texto motivador. Se for o Enem, o texto é mais elaborado. E toda a redação do Enem tem um texto motivador com dados. Utilize esses dados. Se ali falou que 60% das mulheres sofrem algum tipo de violência na idade infantil ou adulta, né? Tô chutando isso aí, utilize esse dado, né? Sabendo que 60% das mulheres... Utilize o dado do texto motivador, parta do texto motivador, utilize os dados. O examinador não vai ficar bravo com você de ter colado as informações do texto motivador, é exatamente para isso que serve o texto motivador. Quando é um concurso público em que o texto motivador às vezes é mais enxuto, certamente tem alguma coisa que você pode explorar na sua prova. Por isso que normalmente eu digo para o aluno começar a fazer a redação depois de fazer as questões objetivas, né? Quando é concomitante. Primeiro as questões objetivas, depois a redação, porque durante as questões objetivas existe elementos que você pode tirar para sua redação. Eu fiz um vídeo, pessoal, há um tempo atrás, em que eu dava essa dica para como iniciar uma segunda fase de concurso, uma redação, e aí eu dei essa dica pro pessoal, tá lá no YouTube, num vídeo bem antigo, eu dei essa dica, ó, comece pelo texto, porque no texto já tem dicas. Só que aí eu falei também, né? Também complementei. Você não pode depois ficar muito tempo embananado numa questão. Se tem uma questão muito complicada, pula a questão. E aí deixa essa questão em stand-by para fazer depois da redação, porque senão pode não dar tempo. Porque às vezes, principalmente quando tem raciocínio lógico, o pessoal se perde no tempo, né? 10 questões de raciocínio lógico pode demorar 1 hora, como pode demorar 5 horas. E aí o pessoal se perde no tempo, não posso demorar nem 1 hora, eu acho. Dependendo, a gente tem que fazer mais ou menos o cálculo, né? Eu sempre faço isso. Quantas questões eu terei na prova e qual é o meu tempo? Se eu tenho 300 questões e tenho
3 horas, eu tenho que fazer 100 questões por hora, né? Claro que normalmente é 250 questões para 4 horas. Né? Eu tenho que ter essa noção quantas questões por tempo eu tenho que fazer para saber que eu não posso ficar 10 minutos numa questão. Eu posso ficar 5. Agora, quando é que eu vou ficar 10 minutos nessa questão? Depois que eu fiz toda a prova, depois que eu passei a limpo a redação, depois que eu estou anotando na grade ali e eu sei que eu tenho meia hora a mais, vou ficar meia hora naquela questão, se for o caso. Né? Então, essa é outra dica. Aí, né, voltando lá, o aluno chegou e um aluno no YouTube brigou comigo porque ele disse que eu fui o responsável por ele ter rodado, porque ele fez primeiro a prova e aí não deu tempo de fazer a redação. Eu digo, olha, eu não sou culpado disso, você tem que administrar o tempo, né? Aí o cara me xingou porque eu disse que era primeiro para começar com a prova objetiva e depois a redação. Mas essa é a dica que eu dou, né? Começar pela prova objetiva. Outra dica muito legal é o seguinte, pessoal. Você vai começar pela prova objetiva, né? Mas vai controlar o tempo para não ter problema de que depois não dá tempo para redação e a culpa não vai ser minha, né? Então você vai começar pela prova objetiva. Antes de começar a prova objetiva, leia o texto motivador da redação para já saber o que é a redação. O cérebro inconscientemente vai começar a captar aquelas coisas, aquelas informações. Você já vai ter essas informações e com toda certeza, inconscientemente, você vai fazer alguns links ao longo da sua leitura que depois você vai poder trazer para o seu consciente lá na hora da redação. Vai surgir algumas coisas, você vai ver, né? Quem duvida disso, eu explico isso melhor num vídeo que eu falo sobre o déjà vu. Procure esse vídeo lá, Professor Odilon Déjà Vu. Né? Eu explico por como acontece esse fenômeno. Então é muito importante que você faça isso. Leia o texto motivador, faça a prova objetiva e aí volte, leia de novo o texto motivador e vá para a redação. Tá? E a outra dica muito legal que eu tenho para vocês na verdade, eu estou convidando vocês a fazerem parte de um curso de redação que eu fiz, um curso super legal, que é um curso novo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu já coloquei esse curso, disponibilizei para os meus alunos do acelerador de aprovações. O curso foi totalmente aprovado, o pessoal gostou e eu tenho uma oportunidade especial para você. Eu vou deixar na descrição, só na descrição aqui, o link para você ver que as condições são super especiais e eu estou esperando você para passar na sua prova do Enem. Eu não sei até quando que vai ficar esse link com essas condições especiais, já que eu estou pela primeira vez falando desse curso aqui no YouTube. Então um grande abraço, espero te encontrar lá do outro lado no curso de redação. Quero também que você compartilhe esse vídeo com o seu amigo que estuda, quem está precisando saber mais dicas de redação. Quero ver a sua redação nota 1000 no Enem, no seu concurso. E por isso eu estou pedindo o like, pedindo a inscrição se você não é inscrito e clicar no sininho para as notificações. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.